Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos de volta ao Pipoca Plus, seu canal de cinema e TV. Eu sou o Vitor e tá aí o grande Fábio comigo de novo. E aí, Vitor, e aí, moçada? Bem-vindos, né? Mais um vídeo aí, mais um comentário, e dessa vez, talvez, o comentário mais esperado do canal, porque já que é o filme mais esperado do ano, então, no ano de 2021, faço os cálculos, o vídeo mais esperado deve ser esse aqui. Então, né? O mais esperado. Isso aí. E foi muito bem esperado, cara. Depois de quase 2 anos, finalmente voltei aí no cinema e, cara, valeu Muita a pena, gente. valeu a pena. Muita gente. Não, fui numa sessão vazia, fui numa sessão cedo. Teve sessão vazia desse filme? Porque a que eu fui, na estreia, 100% lotada, né? É bom, né, Vitor, assim, que as coisas já estão voltando um pouco ao normal. Eu tinha ido ver Encanto, né, num cinema mais ou menos cheio. Foi a primeira vez que eu realmente estive aqui depois. Já tô indo ao cinema há um tempo já, mas desde o retorno do cinema eu não tinha visto uma sessão assim mais ou menos cheia. E essa do Homem-Aranha foi de fato lotada na quinta-feira. Foi uma confusão para ver o filme. Não sei se você vai querer incluir isso ao longo da discussão, mas foi um pouco complicado da minha parte ver o filme. Primeiro você pode passar essa experiência no cinema. A minha foi sinistra. Então, eu só fui hoje, né? No caso, hoje é dia 21/12, né? Eu esperei uns diazinhos pra ir, justamente... terça-feira. Justamente por causa pra evitar um pouco essa aglomeração ainda que ia ter gente desesperada por ingresso, porra. Teve notícia de que teve gente pagando horrores pra poder ter um ingresso. Sim, parecia um evento de futebol, né? Que você só tem uma vez e nunca mais. Não, só tava de um filme, né? Cinema, de fato, né? Que você pode ver em qualquer cinema e ficou essa confusão toda. Bem estranho mesmo, né? Até pelo momento que a gente tava vivendo, né, Vitor? A reação do hype, ela foi bem escandalizadora, até diria, né? Eu posso até contar a minha, né? Eu fui no cinema na quinta-feira, dia de estreia, apesar de que o filme estreou na quarta, porque a pré-estreia da quarta-feira, ela invadiu a tarde e a noite, ou seja, a estreia de fato foi na quarta-feira. E aí eu tive que fugir dobro dos spoilers, né? Porque na terça-feira os jornalistas do Brasil haviam tido acesso ao filme, não só do Brasil como do mundo todo, né? Eles fizeram sessões específicas por todo o planeta, né? A Sony, para que as principais capitais recebessem, os principais países, né? Perdão, recebessem o filme para os jornalistas, enfim, os youtubers, o pessoal que gera discussão, né? Que gera influência, como pode falar. E aí, na terça-feira já tinha um vídeo já falando do filme, e aí pra fugir, né, porque a gente tá sempre assistindo, acompanhando toda essa turma, né, então toda hora vem um vídeo, aí vem um vídeo diferente, aí na quarta-feira foi a pré-estreia, que a gente pode chamar de estreia. Pra ver na quinta-feira já foi um pouco tortuoso, imagina pra você que só foi ver agora na terça-feira da semana seguinte. E pra mim ainda foi pior, né, o Vitor, porque a minha frustração foi grande, porque eu comprei pra uma sessão daqui, eu não vou contar o cinema qual que é, né, pra não ficar feio, mas a minha sessão, o filme deu defeito no começo. O filme parou, tava dando pausa, estava ficando, aí tela verde, voltava, e aí eles tiveram que parar, e aí foi 40 minutos pra voltar a exibição. A primeira vez que eu passo por isso no cinema, eu nunca tinha visto isso antes. Não vou falar o nome do cinema, porque eles me deram depois pra uma sessão 3D, né, no mesmo dia, só que de noite. E também me deram uns cards valendo ingresso grátis, então vou deixar pra lá. Mas foi um pouco chato pra conseguir ver o filme, viu? Olha, eu passei por algo do tipo, mas há muito tempo, no cinema bem grande aí do Rio de Janeiro também. Não vou citar nomes. Ganhou também claro. cortesia depois? Mas... Deu mole. Não. Então, né? Mas foi com Piratas do Caribe, se eu não me engano, o terceiro. O início do filme ficava oscilando entre verde e rosa. Eu vi lá o Johnny Depp mangueirense, então eles tiveram que recomeçar o filme, né? Mas nesses casos a instrução é essa, por... né? É recomeçar o filme do começo, porque as pessoas às vezes, né, chegam lá. Eu acho, Vitor, eu não sei se você tava junto, mas eu acho que a gente foi rever Star Wars, o Despertar da Força. E eu acho que o começo do filme também teve um probleminha, só que como tava muito no começo, eles conseguiram voltar o começo do filme de novo, se não me engano.
Posso estar enganado aqui. Se eu não me engano, a gente assistiu o Despertar da Força na estreia e depois foi reassistir. E depois revimos. E quando revimos, acho que veio com um probleminha, né? No começo da exibição. Não tava me lembrando isso, mas agora que você falou, realmente. Exatamente. Aí depois o filme voltou, mas assim, foi coisa rápida. Eles conseguiram ajeitar ali na hora, né? Isso foi curioso também, quando a gente reviu esse filme. E é isso, eu acho que tudo isso mostra, né? Tinha que acontecer justo agora esses problemas, porque o hype foi imenso. Acho que os cinemas não estavam preparados para receber tanto público, né, Vitor? A gente passou 1 ano e 8 meses, né? Com o cinema aí carente, né? Desde que eles fecharam as portas. E aí eles voltaram, né? Bem devagarinho. Voltando, tiveram que assumir alguns protocolos, né? Porque apesar de os shoppings terem voltado com um pouco mais de 2 meses após os seus fechamentos, os cinemas eles demoraram um pouquinho mais. Acho que até o do Rio de Janeiro foi pioneiro, eles voltaram primeiro. Não tinha filme para passar no comecinho, eles tinham que passar filmes antigos. E aí depois começaram a pegar alguns catados de filmes que não tinham sido lançados ainda, mas que ninguém dava muita importância. Dentre eles aquele famigerado dos Novos Mutantes, né? Que eu nem sei se você chegou a assistir, mas é um filme muito fraco. Apesar dele ter a Doce Ana Telejoy, ele é bem ruinzinho o filme dos Novos Mutantes. Tem a brasileira Alice Braga também. O filme foi bem fraco. E aí depois eu acho que o primeiro grande filme que o cinema, pelo menos aqui do Rio, recebeu foi Mulher Maravilha 84, em dezembro do ano passado, que curiosamente passou primeiro no Brasil do que nos Estados Unidos, né? Isso é muito raro de acontecer, mas esse foi o fato. Ele estreou acho que com 3 dias de antecedência aqui no Brasil, e eu até inclusive cheguei a assistir. Tanto é que foi curioso, porque é uma das raras vezes que eu tive a condição de assistir a um filme e os youtubers lá, os influencers, né, dos Estados Unidos ainda não haviam assistido. E foi engraçado isso, né? Podia ver o filme antes do pessoal de lá. Sim. E aí eu fiquei alguns meses sem ir no cinema, até maio desse ano que eu fui ver Cruella. E depois voltei à minha rotina de cinema normal. Eu acho que os cinemas estão tendo bons protocolos. Até 1 mês atrás ainda estavam salas bem vazias, né? Mesmo em dia de estreia. Já não é mais o fato hoje. Acho que você vai ver um filme na estreia na quinta-feira, como vai ser o próprio Matrix, vai sair agora nessa quinta, vai ter sala cheia, né? Eu acho que o cinema está aos poucos voltando ao normal. E eu acho que esse é o movimento que Homem-Aranha entrega, inclusive para cineastas que antes criticavam o excesso de filmes de super-heróis. Hoje eu acho que muitos deles veem com bons olhos o fato de termos muitos, porque Homem-Aranha 3 é um fenômeno fora de tempo, né? Fora do timing. O timing não era o mais proposto para esse tipo de coisa, e ainda assim ele aconteceu. São 586 milhões de dólares no primeiro fim de semana, é um absurdo. Vai ser a maior bilheteria do ano com 16 dias de exibição. Isso é um fato, um aspecto que até antes da pandemia era difícil de acontecer, de rolar. E vai acontecer, e é um estímulo para o cinema de maneira geral. Eu acho que os grandes cineastas que outrora criticaram o excesso de filmes de super-herói, que está tirando talvez, né? Tem um filme de super-herói a cada 2 meses da Marvel e da DC, está tirando um pouco do olhar, né, das pessoas para outros tipos de filmes, né, para outros nichos de filmes mais detalhados, né, filmes mais rebuscados, enfim. É um cinema diferente. Eu acho que não, acho que pelo contrário, né, o filme de super-herói trouxe um norte das pessoas ao retorno aos cinemas. Então, foi o Paul W. Anderson, diretor de Mortal Kombat, diretor da franquia do Resident Evil, enfim. Alguns filmes aí, uns bons, outros horríveis, enfim. Mas é um diretor que está fora desse métier, né, de filme de super-heróis. Ele agradeceu, ele fez uma carta, né, agradecendo nas redes sociais o filme do Homem-Aranha. Agradecendo, dizendo que esse evento é o que em 2022 vai favorecer muitos cineastas a colocarem seus filmes no cinema e não terem medo, né, de ser um fracasso e tal. Eu acho que isso foi bacana. Ok que o Paul W. Anderson, ele é meio amarrado com a Sony, então pode até ser, de alguma maneira, ele fazer essa carta, pode ter sido uma coisa meio empurrada, ou que ele quis fazer para agradar o estúdio que ele trabalha. Afinal, a maioria dos filmes que ele produz são feitos lá, inclusive o recente Monster Hunter, né? Mas é bacana, porque é um primeiro movimento que os caras que trabalham com cinema, que não fazem parte desse grupo Marvel e DC, estão fazendo, agradecendo a esse filme do Homem-Aranha, de maneira geral, os filmes de super-herói que estão conseguindo nutrir, né, o desejo das pessoas de voltar ao cinema. Isso é bacana. Sim. Inclusive foi justamente o Homem-Aranha que me levou ao cinema depois de quase 2 anos, né? Porque eu ainda não tinha
ido ao cinema desde que começou a pandemia, né? Então eu resolvi ir nesse, peguei uma sessão cedo, peguei uma sessão, tipo, foi sessão de 12h30, né? Então, mesmo assim... do almoço é bem difícil ter gente. Não, tinha gente, assim... Tava longe de estar lotada a sala, mas tinha mais gente do que qualquer outro filme que eu já tenha visto numa sessão de tipo 12h30. Entendeu? Mas consegui fugir dos spoilers, excluí as redes sociais, fiquei só com o Twitter e mesmo assim entrei bem pouco. Não, e cheguei lá assim. Pelo que eu entendi, desculpa te interromper, a própria Marvel já tá fornecendo essas informações importantes desse filme nas redes sociais. Os atores que participam, enfim, aquela coisa toda, né? Então acho que isso entrega um pouco do que eles tinham medo de que acontecesse, mas que como foi tanta gente ao cinema, que eles duvidam muito que as pessoas nessa terça-feira, nessa quarta-feira, nessa quinta-feira, sigam sem saber o que acontece no filme. Isso é uma parada meio estranha, né? Mas é um movimento que a Marvel tá fazendo, né? Sim. Eu consegui assim, porque eu excluí praticamente tudo. Eu fiquei desde o lançamento até agora praticamente sem rede social. Mas duvido que a maioria das pessoas façam isso pra fugir de spoiler, né, Mar? A disposição não é de todo mundo, né, Vitor? Até porque daqui a 2 dias vai fazer uma semana que o filme foi lançado, né? Então... Quem viu, quem não viu vai ter que lidar com spoilers, porque... Assim como foi o Ultimato, O Ultimato foi assim também, né? Aquelas revelações de Tony Stark morre, aquela coisa toda, fluiu. Eu ouvi isso na missa. O padre falou que o Homem de Ferro morria no final do filme. Eu falei, não acredito que o filme não Aí depois que eu vi aquilo, eu falei, agora já tá tudo sem limite e salve-se quem puder, né? Mas esse filme do Homem-Aranha vai ser a mesma pegada. Tipo, deu uma semana, você não foi ver no cinema, meu amigo. Um abraço, você vai tomar spoiler. Inclusive esse vídeo vai ter spoilers, né, Vitor? Porque, pelo amor de Deus, né? Deixando já avisado. Se você não quer saber spoilers... Eu não sei se alguma coisa que eu disse aqui entregou alguma coisa, acho que não. Então vamos falar um pouquinho do filme. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, muito bom. Uma celebração assim enorme de tudo que a gente já teve de Homem-Aranha nos cinemas. Muita nostalgia, muitas referências, muita festa, cara. Eu não saía de um filme da Marvel assim empolgado, cara. Não que o Ultimato não tenha me deixado empolgado, mas desde Guerra Infinita, cara. Eu lembro, eu tava com você, pô. Eu tava lá. Então, foi uma discussão, né? A gente continuou discutindo. Sim. No carro a gente continuou discutindo. O que vão fazer no próximo filme? Foi mais ou menos isso, né? Eu acho que, claro, esse filme ele é conclusivo, não é tão aberto como foi Guerra Infinita, que terminou de fato assim, a gente sabendo que aquilo ali não era um final, né? Era mais uma puxação, um cliffhanger pro próximo filme. Esse não, né? Esse ele é bem fechado, né? Ele tem, obviamente, como todo filme da Marvel, ele expõe coisas pro futuro, mas ele encerra ali, de certa forma, uma trilogia montada sobre o personagem do Peter Parker feito pelo Tom Holland, né? Peter Parker feito... Peter Parker feito do Tom Holland, assim, no geral, que ele que atuou nesse personagem. Então, essa versão dele teve uma trilogia Pocket que não... Obviamente, né, não faz com que esse personagem desapareça daqui para o futuro. Sim que a maneira com que ele seja visto, né, a partir dos próximos filmes, seja bem diferente do que como ele foi explorado nesses primeiros anos, né, que contam com a trilogia do próprio Peter Parker, do Tom Holland, somado aos 3 filmes que ele apareceu por fora, né, que foi Guerra Civil e os 2 filmes dos Vingadores. Sim. Inclusive, se aquilo ali foi meio que um encerramento, caso a Sony e a Marvel não chegassem a um novo acordo, aquele ali seria um encerramento ali do personagem, né? Mas o que não aconteceu, felizmente não aconteceu, né? Porque já foi renovado aí para mais uma trilogia e filmes, participações especiais, né? Já tinha engatilhado mais uma participação especial do Tom Holland, como Peter Parker, é sempre bom falar, em um filme dos próximos que vem aí. Suponho eu, imagina-se, né, que Peter Parker vai aparecer no filme do Doutor Estranho, né? Seria o mais óbvio.
Eu diria que não. Ou talvez um flashback, alguma coisa do tipo que faça referência a esse filme também. Acho que tudo é possível. Ou aquele famoso cameo, né? Uhum. Aparece na rua, assim, né? E alguém vê e tal. Algo do tipo, né? Uma piada. Eu tenho quase sempre certeza, Vitor, que esse filme do Doutor Estranho vai referenciar o Homem-Aranha de alguma forma por conta do diretor, né? Que é o Sam Raimi. Eu acho muito difícil que ele não referencie alguma coisa em relação ao Homem-Aranha. Então, na minha especulação, esse seria o filme que o Tom Holland apareceria. O último que ele teria do contrato antigo, né? Seria no mínimo interessante ver o Sam Raimi mexendo com o Homem-Aranha de novo, né? Sim. Mas, até assim, porque foi ele que startou, né? Homem-Aranha no cinema. Sim. Eu diria que acharia difícil o Peter participar ali do Multiverso da Loucura, mas não se esqueça que o filme está passando por uma refilmagem enorme. Sim. Dizem, inclusive, saiu uma notícia justamente por causa desse filme, do sucesso de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e também por causa do sucesso da série Loki. Uhum. Saiu essa notícia hoje, né? Não sei. Quem viu Loki sabe que pode ter algum tipo de consequência os eventos de Loki num filme que se trata de multiverso, né? Porque o filme a série do Loki, né? Ela basicamente mexe bastante com esse conceito, né? Apesar de um diagnóstico diferente, porque ele lida ali com o tempo, né? E não necessariamente com universos. A gramática é quase a mesma, né? Porque uma coisa se mescla na outra. E, inclusive, se mescla com esse filme do Homem-Aranha, que foi o primeiro glimpse que a gente teve em relação ao multiverso, né? Sim. E eu não esperava isso, sabia, Vitor? Eu não esperava que o filme fosse tão aberto na questão do multiverso até ver o primeiro trailer. Eu esperava uma coisa assim, bem modesta, né? Poucos toques. E o filme acabou se desenhando para uma história totalmente baseada em multiverso. Focado. E talvez essa seja a única frustração do fã de Homem-Aranha com esses 3 filmes, né, Vitor? Porque o Homem-Aranha nas outras versões, ele era uma história muito pé no chão, né? Você não lidava com tecnologia, você não lidava com magia. Coisas que esses 3 filmes do Homem-Aranha do Tom Holland foi totalmente preenchido por isso, basicamente, né? O De Volta ao Lar, com aquela frequente referência do Tony Stark, do Homem de Ferro, dando a ele aquelas armaduras sinistras, né? Que fazia tudo praticamente para ele, tinha até visão ultralaser e a inteligência artificial falando com ele o tempo todo. Tony Stark morre e fala, agora a gente vai ter um filme do Homem-Aranha pé no chão. Aí veio Longe de Casa com um negócio de efeitos especiais do mistério e de drones que faziam enormes criaturas surgir do chão. Nada de Homem-Aranha simplão. Aí o terceiro, agora a trama vai ser o Homem-Aranha tentando fugir do possível assassinato do mistério que ele está sendo culpado. E até acho que esse, no papel, essa era a primeira ideia. E aí veio... Cadê o Blu-ray? Aqui. E aí veio esse filme aqui. Esse filme aqui vem e muda toda a percepção dos caras. Sério que a gente vai fazer um terceiro filme do Homem-Aranha? Vai fechar a trilogia só com esse caso de Homem-Aranha sendo perseguido por vilões, porque ele teria matado o mistério, aí foi revelado que ele era o Homem-Aranha e tal. Não, coloca o Doutor Estranho no filme e vamos fazer o multiverso começar ali, né? Até porque a ideia era que Doutor Estranho 2 passasse antes de Homem-Aranha 3. Só que como não deu para ajustar, né, por conta da pandemia e tudo mais, eles fizeram essa inversão, o que justifica o feitiço feito pelo Doutor Estranho nesse filme, né? Sendo ali o início dessa história toda de multiverso. Enfim, nenhum dos 3 filmes o Homem-Aranha conseguiu pisar no chão, né? Provavelmente no próximo a história seja mais pé no chão do que foi nesses 3 filmes, que não tirem nada, sabe? Eu acho que personagem da Marvel, ainda mais inserido no contexto de Marvel, desse universo Marvel, que é bastante expanso, e não tem como fugir realmente dessas coisas. Mas o pessoal ainda espera um filme do Homem-Aranha que se ligue mais com os outros, né? Que estavam sendo feitos antes. Aquela coisa mais pé no chão, mais Nova York, né? Vilões caricatos, né? Enfim, sem tanta coisa de magia e tecnologia por trás. Como diria a feiticeira. Não é feitiçaria, é tecnologia. Inclusive,
personagem se surpreende assim com esse Peter que já foi pro espaço. A gente vai chegar lá, né? Mas já foi pro espaço, já lutou com Alien, já não sei o que. Então, tipo, não é comum do Homem-Aranha isso, né? Por mais que... A brincadeira tá aí também, né? De que ele já foi pro espaço e tal. Sim, por mais que nos quadrinhos, claro que já aconteceu isso, mas as histórias do Homem-Aranha são muito mais pé no chão. É estilo Demolidor, Nova York. Sim. Geralmente nos quadrinhos, quando o Homem-Aranha viajava muito, era mais com a história do Quarteto Fantástico e tal. E aí ele se metia com o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico é uma coisa meio estranha, né? Em relação ao Homem-Aranha, é um bagulho mais realmente tecnológico e tal. Mas no máximo isso, né, Vitor? Não tinha Homem-Aranha de ir pro espaço, não tinha Homem-Aranha lutando contra ET, Homem-Aranha... Não, Homem-Aranha era o cara que batia em bandido em Nova York, né? Até tinha, assim. Não, mas eu digo nessas histórias mais recentes, eu falo na origem mesmo. E nos filmes, né? Porque o grande mainstream que conhece Homem-Aranha, talvez a maioria, não seja nem a percepção dos quadrinhos e do desenho, sim dos filmes que fizeram muito sucesso, né? Sim. Mas assim, falando um pouquinho ali do começo do filme, ele é realmente o que você acha que ele foi projetado, né? Já começa ele fugindo ali da sim, notícia. O filme começa de onde o outro terminou, né? Sim, ele fugindo, levando a MJ, o pessoal acusando ele, né? A vida dele virando de cabeça para baixo. E logo no começo a gente tem a nossa participação especial, que eu queria muito. Cara, Tobey Maguire, Andrew Garfield, cara, a que eu mais queria era realmente a participação do Matt Murdock. E ele participa ali. Sim. Ele realmente, aquela foto que vazou lá na época dele era real, né? Não era montagem. Isso realmente é uma parada que eu achava que era montagem. Aliás, tem outra cena do filme que todo mundo disse que era montagem. Fizeram um vídeo explicando como foi feito. E na verdade era tudo uma grande trollagem da Sony, né? Porque a cena era real. Que foi a cena do Andrew Garfield. Mas a gente chega mais lá pra frente e a gente fala disso aí. Agora, obviamente é bacana, né? Porque foi na mesma semana que o Vincent D'Onofrio apareceu, mesmo que de maneira pincelada, né, na série do Gavião Arqueiro, que em breve a gente vai falar aqui melhor, né, sobre a série do Gavião Arqueiro. Mas na mesma semana aparece o Charlie Cox como o Demolidor no filme do Homem-Aranha, né? Ou seja, foi tudo muito bem feito, né, pela Marvel Studios, porque eles colocaram os dois, que eram os mais pedidos pela galera, né? Porque se tinham dois personagens que o pessoal que gostava muito de ver na Netflix, né, na série da Marvel, que não era Marvel Television, né, se dizia fazer parte do mesmo universo, até o Kevin Feige vir jogar um banho de água fria na galera, né? Pra dar a entender que eram universos ali como os dos filmes dos Homem-Aranha, enfim, de maneira geral, é canon e não é, né? Mas com o mesmo ator, os mesmos atores, que eram os atores que o pessoal mais pedia, né? Mais clamava, junto da Jessica Jones, que ainda é uma possibilidade, né? De se juntar a esse elenco da Marvel Studios. Os pedidos foram tantos que na mesma semana um aparece em um produto e o outro aparece no outro produto. Isso foi bem bacana, sendo que o Kevin Feige meio que já tinha dado um spoiler, a gente até falou no vídeo passado, de que o Charlie Cox era o Demolidor do universo do UCM, isso antes de sair o filme do Homem-Aranha. É meio difícil ele fazer isso, né? Normalmente ele não faz esse tipo de coisa, mas ele fez. Mas ele falou assim, caso ele apareça, mas a gente já sabia que ele tava falando que ele ia aparecer. Vitor, é difícil, porque de certa maneira foi um spoiler, né? Porque se havia todo vazamento de que ele tava nesse filme e ele vem e fala isso, na semana, uma semana antes do filme sair, era meio que esperado que a gente fosse ver o Charlie Cox no filme, né? E foi o que aconteceu. Charlie Cox no filme, como Demolidor, como o Matt Murdock. Sim, aquela cena ali quando mostrou a bengalinha, eu falei, ele. E o cinema todo, obviamente, foi uma loucura, né? O meu cinema foi. Eu já, assim, tá de máscara, mas já abri logo o sorriso. Falei, porra, a participação que eu queria. E no começo, né? Já de cara, assim, já. Sim, e a cena dele segurando a pedra ali foi muito bem feita, muito legal. Tipo, sou um ótimo advogado ali. Assim, já mostrando que o processo todo que ele passou na série, né, já aconteceu nessa versão dos filmes, né? Ou seja, ele já está atuando como Demolidor, e ali não fez nem questão de esconder, né? Apesar de que o Homem-Aranha não precisava daquilo, né? O Homem-Aranha mesmo já estava pegando a pedra, né?
Alguém tá atacando a pedra. É, lógico, só pra fazer a referência, mas acho que a cena foi mal montada nesse sentido. Podia ter colocado a pedra indo na cabeça da Tia May, por exemplo. Ou de outra pessoa, do rap que tava do lado, né? Faria mais sentido ele salvar ali do que o Homem-Aranha, que ele sabe que é o Homem-Aranha, o mundo todo sabe que é o Homem-Aranha e não precisava daquilo. Mas foi bacana mesmo assim. Sim. Eu esperava que ele aparecesse novamente, mas com o rumo que o filme tomou, realmente... Só aquela participação ali tá bom, mas espero que ele apareça mais. Inclusive, eu espero que ele apareça em She-Hulk. Porque ele... Acho difícil, mas ele... História de advogados, né? Tudo a ver. Eles têm uma certa, assim, rivalidade de advogados, né? Então, quem sabe? Sim. Mas aí, continuando, né? Esse início mais pé no chão. Depois justamente para não prejudicar mais a MJ e o Ned, né? Ele pede ajuda ao Doutor Estranho ali e finalmente explicam por que o sangue do Santório tava cheio de neve. Isso é algo que eu quero saber, desde lá da época. Mas essa era a resposta mais óbvia, né, Vitor? Que o portal foi aberto, né? E o portal não foi fechado, e por isso que tá tendo neve e tal, lá no Camartage, tá nevando e aquela coisa toda. O buraco que o Hulk fez tá lá no teto aí? Não, né? Isso aí seria improvável, né? Por 5 anos, óbvio que alguém tomou. E uma revelação assim que não esperava, né? O Mago Supremo atual é o Wong. Assim, faz até certo sentido, né, Vitor? Mas... eu volto pra cena lá quando todo mundo volta em Ultimato e que o Wong parece ser meio capacho do Doutor Estranho, né? Que o Doutor Estranho chega e fala, você trouxe todos, aí você queria mais? Né? Dando a impressão de que mesmo sendo o Wong ali o Mago Supremo, ele ainda é meio que o assistente do Doutor Estranho, né? Sim, é legal, é divertido, o Wong é bem divertido, a aparição dele até foi menor do que em Shang-Chi, por exemplo, que ele apareceu bem mais. Mas foi suficiente pra dar aquele tom de humor ali que é muito bom, né? A química entre os dois é muito boa, né, Vitor? Sim. É uma das, assim, eu não vou dizer que é a única ou uma das poucas, mas é uma das melhores químicas do MCU pra mim, é a relação entre o Doutor Estranho e o Wong, né? Que no primeiro filme era um olhando com o cara fechada pro outro, e eles foram virando amigos, e hoje talvez seja a dupla mais divertida do MCU. E vai voltar, né, no próximo filme do Doutor Estranho. Vai, provavelmente o Doutor Estranho tomando muito esporro, né, pelo que ele fez. Inclusive ele fala durante o filme, vamos resolver isso antes que o Wong saia. E aí que fica, né, Vitor, a grande questão, né, e a grande emburrada, assim, as pessoas olham feio pro filme por conta dessa cena. Por que o Doutor Estranho topou para fazer isso? Porque se você for parar pra pensar, não faz nem parte da alcunha do Doutor Estranho que vinha sendo construído, né? Uma figura muito séria, né? E ele vai e faz esse feitiço com a maior facilidade do mundo, né? O Wong, ele se mostrava restrito no trailer. No filme nem tanto, né? No filme ele, 2 palavrinhas, ele já fala, beleza, vai, faz aí, se vira. Só me inclua fora dessa, né? E essa foi até a fala que eu até previ no cinema, eu falei antes de falar. Quer ver que ele vai falar, só me inclua fora dessa, exatamente isso que ele fala, né? Deu a impressão que eu já tinha visto o filme, mas não, eu sabia que ele ia falar isso. Ele foi embora pra resolver os problemas dele. Eu acho engraçado isso, porque o Doutor Estranho foi um tanto quanto inconsequente, né? E apesar da gente até falar, pode até falar em relação a essa feitiçaria, ela ser meio estranha, ela não ter muito padrão, né? Não ter muita regra, ela é meio confusa em todos os sentidos, né? Quem conhece Peter Parker, o Homem-Aranha, e vai morrer depois, ou vai morrer pouco tempo depois nas mãos do Homem-Aranha, ou diretamente ligado, né? Ficou meio confusão isso, né? Meio confuso. Mas beleza, como o filme é legal e é divertido, a gente aceita como aceitou o Capitão América vovô lá, voltando do nada, aparecendo lá pra entregar o escudo. É uma das inconsistências do filme, né? Saber qual que é o padrão dessa feitiçaria, dessa magia, porque no final das contas ela não faz o menor sentido. Sim. Apesar dele já ter usado antes, né? Porque ele fala que apagou a... Você se lembra lá da festa de não sei o que? Aí o Wong fala, não, exatamente, tipo... Boa. Ou mas seja... Eu acho que ainda assim achei meio confuso, né?
E a parada dele não ter chegado a uma conclusão antes de fazer, pô, quem que você quer que continue sabendo, sabe? E ele falava e tal, pô, é um mega cirurgião, um neurocirurgião, um dos caras mais inteligentes do mundo. E essa é complicado de aceitar, viu? É complicado. Essa aí que a gente viu no trailer e falou, mas não vai ser isso não é possível. E é exatamente isso que tava no trailer e que acontece. Tem a explicação certa pra isso. É o Mephisto, cara. Mas o Mephisto não saberia mexer com magia naquele dia. Não com a mesma... É um Skrull, porra, o Skrull vai conseguir, porra, conjurar o bagulho ali na hora, né? Inclusive, você falou de Skrull, o Peter citou o Nick Fury, o Nick Fury tava lá o tempo todo, eles falaram, o Nick Fury tá mais de um ano fora da Terra. Porra, nem fora da Terra, realmente... não, fala mais de um ano desaparecido, né? Não, ele fala fora do planeta. Fala fora da Terra? Eu acho que foi desaparecido. A dublagem falou fora da Terra, é porque eu vi legendado. Eu vi dublado. Então, na legenda diz que tá desaparecido. E faz mais sentido, né, Vitor? Porque imagina-se que aquela estação espacial seja uma parada secreta, né? Vai ter a série, inclusive, chamada Invasões Secretas, né? Então, eu acho que ninguém sabe onde o Nick Fury tá. Ele simplesmente está dado como desaparecido. Imagino eu que seja isso. E aí aquele Nick Fury que tava o tempo todo lá, Maria Hill, junto com o Homem de Ferro lá, e todas as operações na verdade eram os Skrulls, né? Que estavam ali fazendo o trabalho que normalmente a organização do Nick Fury faria, né? No planeta Terra, né? E que se imagina que seja a SWORD, né? Mas aí não há nenhuma comprovação, que é a SWORD que aparece inclusive em WandaVision, não há nenhuma comprovação de que seja a SWORD de fato, né? Mas que talvez tenha sido a SWORD, os Skrulls da SWORD, que tenham trabalhado ao lado do Homem-Aranha lá em Longe de Casa. Ainda vai ter que haver uma explicação melhor em relação a isso, porque deixou mais confuso ainda, né, as coisas agora. Uhum. Mas, assim, dependendo... Porque, assim, eu digo de confuso, Vitor, imaginando que o Nick Fury Skrull, né, que é o Talos, né, disfarçado de Nick Fury, ele esteja trabalhando como Nick Fury de maneira aberta, né? Tipo, ele é o Nick Fury do planeta Terra agora, né? Passando por ele dia e noite, fazendo parte de operações e tal. Quando mostra que só o Peter teve contato com aquele Nick Fury Skrull, fica um pouco confuso, né? Porque ele só fez aquilo, só... né? E na escura. Única, acho que foi a missão única que o Fury pediu pra ele. Enfim, curioso, né? Curioso até porque, se não me engano, são 8 meses, né? Após o Ultimato, que se passa todo o filme anterior do Homem-Aranha, e o começo desse. Aliás, começo não, né? Não, é só o começo, né? Porque tem uma variação de tempo entre o momento que o Peter é inocentado, né? E tal, então tem até toda aquela história ali acontecendo, então deve ter se passado mais alguns meses, né? Após os 8 meses de Ultimato. Deve ter feito até um ano, né? Se bobear, desde que o Ultimato acabou. Então acho que, de certa forma, ficou um pouco confuso. E como o Nick Fury está um ano desaparecido, né, supõe-se que esse Fury do Skrull, do Talos, não tem feito muita coisa na Terra, né? Eu acho que foi só realmente aquela missão de entregar os óculos pro Peter e acabou, né? Tanto é que ele mesmo foi enrolado pelo mistério, né? Sim. Mas voltando a parte do feitiço ali, né? Realmente o feitiço dá errado, que o Peter não para de falar, que inclui um monte de gente. E o Doutor Estranho, ele conteve ali o feitiço, mas não por muito tempo, né? Já na cena da ponte ali, que ele vai tentar achar a reitora lá do MIT, né? Ele já é atacado pelo primeiro vilão, né? Que é o Dr. Octopus. Muito bom ator, né? O Molina. Muito bom. Alfred Molina é excelente. Aliás, não só ele, né? A figura que aparece junto dele depois, o Willem Dafoe, como o Green Goblin, o Duende Verde. E é excepcional, né? O Willem Dafoe, sim, ele é muito bom. E fica aquela frustração nas pessoas que coringa, né? Que seria o Dafoe. Todo mundo fala. Todo mundo fala, porque ele interpretando a versão má do Osborn é teatro puro, é atuação digna de prêmios, é porque é filme de super-herói, porque é atuação digna de Oscar. É muito boa a atuação dele, né? É uma pena que não tenha mais vezes no filme, porque óbvio que o filme tem tanta coisa pra colocar
que não dá pra ter 1 hora de Duende Verde. Falo, mas aquilo ali, se tivesse 1 hora, é pra colocar no Oscar. E olha que eu sei, de academia eu entendo muito, hein? Não brinca não. É coisa pra Oscar. O Willem Dafoe atuando é coisa pra Oscar ali, fazendo o Osborn, o Norman. Como ele pula de uma personalidade boazinha ali pra uma personalidade má na sequência. Sim. Cara, ele é muito bom mesmo. Extraordinário, atoraço. Mas assim, voltando pra parte da ponte ali, a gente descobre que realmente é e não é tecnologia Stark no braço do Dr. Octopus, né? Que na verdade ele só absorveu comprime, a nanotecnologia e por isso o do Peter peito, consegue... né? Um pedaço do peito ali do Peter que escapou da... Sim, que se mescla nos tentáculos dele e ele... E é assim que o Peter derrota e ele fica fácil, fascinado. Né? É curioso que o Dr. Octopus ele fica fascinado achando que o Peter que fez aquilo, né? Não foi. E já realmente depois aparece o Duende Verde, né? Uma coisa assim que me deixou meio assim é que, porra, o Duende Verde só apareceu de máscara naquela cena. Então, eu acho que isso é também outro fanservice, porque os fãs não gostam daquela máscara na maioria, né? Chamam de Power Rangers e tal, falam que aquela máscara não tem nada a ver com um quadrinho. Ela tá dentro do contexto da época, né? Dos filmes da época, dos super-heróis. A maioria era tudo tecnológico, né? Os X-Men usavam aquele colã, era tudo muito assim, né? Então por isso que o pessoal era meio ressabiado. E acho que foi um fanservice. Mais um de vários, né, que tem esse filme, né? Porque o que esse filme tem de fanservice é um absurdo. Mas é aí que tá, tipo, ele não vai usar aquela roupa ali, tá? Mas eu não gostei também dele sem roupa ali. Sem roupa não. Mas aí tem o capacete, né? Aliás, sem a roupa mesmo, porque até mesmo ele sem o capacete ele já tá com uma roupa diferente, né? Quando ele aparece como Duende Verde depois. Mas nada mais do que algo pra prestigiar o ator, né? Inclusive, graças a Deus, não é o doente do espetacular Homem-Aranha ali, né? Muita gente tava preocupado que... Mas o ator mesmo que fez o espetacular Homem-Aranha 2, se não me engano, ele desmentiu. Ele falou que ele não tava no filme, então... mas quanta gente não desmentiu? Foi uma ilusão rápida, né? É só a mudança de uniforme que faz. Isso muito, né, Vitor? Pelo fato de o sexteto não ter sido 6, né? Ter sido 5. Não teve então sexteto. A especulação foi forte. Tinha gente colocando Venom, tinha gente colocando Duende Verde, alternativo, tinha gente colocando o Escorpião, que nem sequer aparece, aliás, nem ele e o Abutre, né? O Abutre aparece no trailer do Morbius, que passou na minha sessão antes do filme. O Abutre do Michael Keaton, que é outra coisa também que a gente vai ter que fazer um outro vídeo pra tentar explicar esse aranha-verso da Sony, né? Porque agora misturaram tudo e nunca se sabe o que a gente vai ver nesse filme do Morbius, mas beleza, que vai sair agora em janeiro, inclusive. Já não entendi mais nada do final do pós-crédito, a gente vai chegar lá, mas vamos lá. O Doutor Estranho, ele prende, né, os Metecaptos, colocam eles ali numa cela, né, cria um portal para eles entrarem numa cela, e dentro dessas celas ele usa um bracelete, né, pede que o Peter capture um por um, dando esse bracelete ao Peter. Cada um dos que ele, né, sugasse ali com o bracelete seria capturado e entraria dentro daquela cela. Ele faz isso com o Dr. Octopus, faz isso com o Green Goblin, né, na forma ainda de Norman Osborn, né, que estava ali no Fist, que é o centro de recuperação de pessoas desabrigadas, né, Vitor? Que foi usado no jogo, no game. Aliás, esse filme tem referências ao game de novo, né? Já tinham feito a referência da selfie no último filme e agora a do tampão do bueiro, né? Que é exatamente o que o Homem-Aranha mais usa no game do PlayStation, é o tampão do bueiro para bater. E aí aqui tem uma rápida referência do Peter colocando o tampão do bueiro com a teia, né, de volta ao lugar. E aí novamente, né, o Fist, né, o lugar que a Tia May coordena, né, para ajudar as pessoas desabrigadas. Eu pensei que ia ter uma referência ao Senhor Negativo, mas não teve, pelo menos eu não capturei, né? Que tá lá no game. E aqui não é exatamente apenas desabrigados, né? E sim para pessoas que ficaram sem a casa após o blip, né? Após o estalar de dedos. Pessoas que voltaram já não tinham mais sua casa, né? Por óbvios motivos, né? A pessoa ficou 5 minutos desaparecida, né? Então a casa onde ela morava foi parar na mão de outra pessoa.
E esse é bacana, né? Porque tem aquele centro de desabrigados e o Norman Osborn vai até lá, exatamente, né? Pra buscar refúgio, porque ele, na versão boa, não entende o que tá acontecendo e vai exatamente pra lá pra buscar ajuda. E lá que o Peter captura ele, né? Inclusive, ele fala justamente, nesse mundo não existe a Oscorp. Reforçando que realmente não existe um Norman e nem um Harry nesse universo. E se existirem, eles não são donos de fábrica nem de nada relacionado a isso, né? E isso quebra aquela teoria de que a Torre Stark foi o edifício Baxter. Certeza. Não resta outra. Das teorias, a única que sobrou foi essa. E como a Marvel gosta de um fanservice, né? É óbvio que então. O edifício do Quarteto Fantástico que está sendo montado ali em Nova York. O outro que apareceu também ali como... pedindo ajuda ali foi o Homem-Aranha, né? Sim. Que ele inclusive ajuda a capturar o Electro. O Lagarto também, que é capturado, né? O Lagarto a gente já não tava viu. Capturado, né? O próprio Doutor não Estranho. Viu a captura. Então. Eu até achei estranho, porque eu achei que os atores não fossem aparecer na forma humana deles, né? E não é que apareceram? Tanto o Homem-Areia, o Flint, né? Quanto o Lagarto, o Doutor... Como é o nome do doutor? Inclusive Dr. Connors. Dr. Connors, isso. Inclusive todos eles usando o rejuvenescimento, né? Sim. Apesar de que, assim, na boa, né? O Jamie Foxx não usou, né? Não, sim. O filme dele é bem recente. Mas, pô, o Dr. Connors, o filme também é relativamente recente, né? De 9 anos atrás. Sim, mas já aquela galera dos filmes de 2002 e 2004, aí beleza, faz sentido o rejuvenescimento, né? Porque claramente o ator mais velho, né? E se você quer pegar o ponto do tempo que ele morre, você tem que pegar quase 20 anos atrás. Então, naturalmente, a cara do cara vai estar diferente, né? Se quer passar um pouco, né, desse aspecto de realidade, você tinha que deixar ele com a cara da época. Inclusive o próprio Alfred Molina, na época, quando ele deixou vazar, ele disse que estaria com a aparência de quando ele morreu com o personagem, né? Uhum. E... O que 100% não parece, porque o cabelo, gosto de cabelo dele, não tá diferente, né? Sim. E é outra inconsistência do filme, porque realmente o corte de cabelo dele tá bem diferente do corte de cabelo que ele aparece lá no filme de 2004. Mas isso é bobeira. Então, né? Mas... O Homem-Aranha captura o Electro, e aí ele junto captura o Homem-Areia, né? Que a princípio fala com ele como um amigo, né? Dando a entender que realmente depois do último filme eles viraram amigos. Acho estranho que ele tenha morrido nas mãos do Homem-Aranha, ou de alguma maneira o Homem-Aranha tenha influenciado na morte dele, porque claramente a relação entre eles é boa, né? Era salutar no final daquele filme. Eu acho que ele é o único que ali não morreria. Se ele voltasse pro universo dele, Ele só conhecia o Peter Parker como Homem-Aranha, mas não necessariamente morreu nas mãos dele. É esquisito esse feitiço. Esse feitiço, olha, pra explicar, vai ter que criar um bem bolado aí, porque vai ser ruim de explicar esse feitiço do Doutor Estranho. É muito confuso. Mas você viu o que ele falou? Que o feitiço estava trazendo para aquela realidade todo mundo que sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Tô até tentando buscar algumas teorias aqui que eu já li, mas não sei se eu vou conseguir agora. Mas vai lá, pode falar. Inclusive no final ali, se você... Eu não captei muita referência não, mas eu captei uma em específico daquele... Como se fossem almas ali, né? Naquele multiverso chegando ali, tinha uma silhueta do Kraven, o Caçador. Você chegou a reparar isso? Teve gente que viu Wolverine. Não, Wolverine eu não vi, não. Teve gente que viu Wolverine. Eu não sei se alguma história do quadrinho o Wolverine chegou a querer matar o Homem-Aranha, mas a impressão que passa é essa. Mas é aí que tá. Não precisa matar, porque só conhecer tá bom, né? Até porque os outros Peter aparecem ali, sabe? Não tem como se matar, né? Se tivesse tentativa de suicídio, só se isso. Não, porque, eles sabem que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Óbvio, sim. É eles. Óbvio, é ele então, próprio. Eles foram puxados pra ali. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não reparei em Wolverine, mas
Mas teve gente que ali... reparou, e aliás isso foi bem jogado nas redes sociais aí nos últimos dias. Teve gente que tem certeza de que viu não é só o Wolverine do Hugh Jackman saindo lá do... Mas enfim, depois quando esse filme sair numa boa qualidade aí pra todo mundo poder assistir, a gente vai poder ver se isso é verdade. Porque, enfim, o filme saiu no cinema, né? E o que a gente vai ter no máximo é imagem de cinema, não vai dar pra ver direito, né? Então, quando esse filme sair, aí obviamente vai ter aqueles vídeos do cara, acho que é o The Canadian Lad, né? Ele faz detalhe por detalhe, frame a frame de cada filme da Marvel, né? E aí, óbvio, é um bagulho ensandecedor. Mas acho que quando tiver versões digitais aí, HD, ou até mesmo Blu-ray, né? Porque a da Sony deve sair a edição mídia física, a gente vai poder ver perfeitamente se tem ou não tem, né? Porque pode ser uma referência, né? Não custa nada colocar. O Hugh Jackman é amigaço do Kevin Feige, né? Ele permitiria com tranquilidade. E acho que se isso for verdade, vai aparecer aí nas redes sociais nos próximos dias. Sim, mas assim, a que eu tenho certeza que eu reparei ali foi o Kraven o Caçador. Ele é uma das primeiras que aparece. Que é um filme que vai sair, né? Que a Sony praticamente já confirmou. Não tem ator ainda, né? Ou tem? Eu acho que sim, sim, já tá certo sim. É o ator que fez o Mercúrio, do CM. Eu esqueci o nome dele agora. Porra, mas um cara que já tava no CM? É. Que tosco. Vacilo, né? É porque o filme não vai se passar no CM, provavelmente, né? Mas aí, voltando ali pra parte da captura, né? Dos vilões, na hora que o Doutor Estranho tá pra mandar o povo lá de volta, se descobre que cada um deles ali, talvez com exceção do Homem-Aranha, morreu ali na luta com o Homem-Aranha, inclusive isso é mostrado no trailer, e o Peter se revolta, né? Ele não quer deixar, ele quer tentar mudar isso, e o Doutor Estranho é imparcial nisso. Ali realmente tá aparecendo o Doutor Estranho, né? Uhum. Então e aí outro aspecto curioso, né, que vale a discussão. O Homem-Aranha, ele é tão rápido que mesmo com a forma astral dele fora do corpo, ele ainda continua se movimentando, né? É por causa inclusive volta depois. Sentido aranha dela. Legal isso, né? Porque mostra que o Homem-Aranha é realmente poderoso, né? Pra fugir daquele feitiço ali. Sim, ele não consegue pegar a caixa, né? Mas aí a luta dos dois continua e ela vai parar na dimensão espelhada, né? Sim. E a inteligência fora do comum ali do Peter, mais uma vez vendo que aquilo ali era uma sequência geométrica, né? E ele consegue, inclusive, capturar o Doutor Estranho, deixar ele preso dentro do próprio feitiço dele. Então, sinistro. Assim, inclusive o Doutor Estranho não aparece até o ápice do filme, né? Depois daí. E acho que é aquele momento que o Doutor Estranho, ele um pouco tempo atrás de falar que tinha esquecido que o Peter era um garoto, né? Que a gente ficou tanto tempo lutando juntos que eu esqueci que você era apenas um garoto. E aí depois ele percebe, poxa, o rapaz é poderoso mesmo, né? Porque ele conseguiu fazer isso tudo comigo aqui, porque o cara é sinistro mesmo. E ele fica horas, né? Naquela dimensão espelhada, né? Ele caiu na própria armadilha. Porque ele jogou o Homem-Aranha lá pra deixar ele lá, né? E o que aconteceu foi o contrário. E isso, inclusive, né, vai acabar terminando com a grande tragédia do filme, né? Que é a morte da Tia May. O Homem-Aranha ele vai abrigar o quinteto, né, sinistro, para conseguir ali a cura, né? Enfim, fazer com que eles voltem a ser pessoas boas, porque eles eram pessoas boas antes de virar vilões. Ele até conseguiu, né? Ele conseguiu trazer o Dr. Octopus de volta à realidade dele, a realidade sem controle ali dos braços, né? Mas assim, inclusive eu tava assim, porra... E aí que ele ganha o uniforme, né? O contato com o uniforme antigo faz com que o uniforme mude de figura. Eu não entendi muito bem aquilo, mas o uniforme muda. Ele só devolveu automaticamente. Ele devolveu a nanotecnologia, né? Que eles tinham mas o uniforme mudou de forma, ele mudou de desenho. Antes era o traje de ferro do Guerra Infinita. E depois o Ultimato. Depois que ele toca ali, o traje de ferro ele muda o desenho dele. Ele ganha uns traços dourados aqui. É uma roupa diferente da outra. Que inclusive gerou vários promocionais, bonecos, brinquedos, o copo do cinema, a camisa da Pitica fazendo comercial.
enfim, mudou, é outro uniforme. Tá no pôster aqui. Já aproveita e patrocina a gente. Patrocina nós aí. Inclusive ali eu tava achando que, tipo, como o Norman tava se fazendo de bonzinho ali, eu achei que ele tinha interferido no chip inibidor ali do Dr. Octopus e ele ia voltar a ser um vilão, mas não, né? Realmente o chip realmente funcionou e ele passou a ser um herói ali. Depois dessa parte em diante, o Dr. Octopus fica do lado do Peter, né? Inclusive, e quando... pode falar. Não, inclusive na batalha final, ele perde um dos braços, né? Um dos braços, o mecânico. Mas a parte que deu errado, né? Porque sempre tem alguma coisa que dá errado, né? Porque se não der errado, não tem filme, né? Foi que, obviamente, no momento que o Norman Osborn estava voltando ali a versão louca dele, né? Teve os pasmos de loucura novamente dele, que tudo deu errado e, enfim. O plano começou, aliás, somado a isso, o Electro, né? Que estava afim de ser vilão naquela realidade de qualquer maneira e pouco antes de conseguir muito ali estranho. Voltar, né, tirar a parte elétrica do corpo dele, ele volta atrás também. E aí vira uma grande confusão, o Lagarto também foge, né? Todo mundo ali querendo voltar a ser vilão, aceita aquilo ali tudo. E numa das sequências ali, o Duende Verde arrisca, né, arremessa o planador dele em cima da Tia May, né? A princípio dá a impressão de que não aconteceu nada com ela, porque ela se levanta, conversa com o Peter para saber se ele tá bem, né? Porque ele tinha levado uma porrada também da explosão, né? Da bolinha explosiva. Eu não esperava que ela fosse. Eu falei, ela vai pro hospital, vai ficar bem, no final vai... E a maneira como que a cena é conduzida, né, Vitor? Faz a gente acreditar que ela tá bem mesmo, né? Porque ela volta a si, pergunta se o Peter tá bem e tal. E aí depois ela desmaia, né? Aí a gente vai morrer. Que a gente descobre que ela tá com um ferimento bem forte, até porque foi uma pancada bem forte, né? Seria surreal, né? Se não acontecesse pelo menos uma lesão, nada. Se ela se levantasse bem como ela se levantou. E ela se levanta ali e aí mostra que debaixo do pacote que tava o soro, né? Da cura, ela tava com um ferimento bem profundo e como ela não queria preocupar o Peter, ela deixou pra lá, né? E ela acabou falecendo ali de frente pra ele, né? De maneira bem dramática, após ter dito a famosa frase: grandes poderes têm grandes realidades, que o cinema inteiro foi abaixo, né? Cinema cheio, você imagina, né, pessoal? Responsabilidade. O pessoal foi tudo louco. Eu falei o quê? Realidade. Falei responsabilidade, não? Não, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você falou com grandes poderes deve ter vem cortado grande realidade. Meu áudio deve ter cortado, porque foi responsabilidade. Foi a realidade, nada a ver. E aí gravado. Depois você volta aí. O Peter, né, vê, né, a cena mais dramática do filme de longe, né? E que eu acho interessante do que ela foi colocada ali, e na sequência a gente tem a esperada cena dos Homens-Aranhas dos outros filmes. Porque, talvez para evitar spoiler de que a Tia May morreu, eles colocaram até porque esse spoiler eles não liberaram, óbvio, né? Isso aí é um segredo do filme. Eles colocaram logo na sequência a entrada do Andrew Garfield e do Tobey Maguire pelo portal, né? Na casa do Ned, né? Ele e a MJ, a personagem da Zendaya, conversando sobre como eles poderiam abrir o portal, né? Para descobrir uma maneira de ajudar. E eles encontram outros Homens-Aranha, né? Achando que iam trazer de volta o Homem-Aranha deles, né? Na verdade eles trazem o Homem-Aranha dos outros filmes, que foi uma sacada genial e colocada no momento certo, né? Porque foi logo após a morte da Tia May, o momento ali mais obscuro do filme. Eles já colocam a cena que o pessoal começa a se divertir, né? Pra exatamente mostrar, apagar ali o pessoal que for dar spoiler da cena anterior. Vamos dar spoiler dessa aqui, que era a cena que todo mundo tava esperando, quando abre seus portais e aparecem as outras versões do Homem-Aranha. Sim. Mas voltando a Tia May ali rapidinho, eu não esperava que ela morresse. Não esperava que eles iam deixar. Tava apostando no rap, né? Eu tava apostando no rap ou no Ned. Por mais que você falasse que não. Sem chance. Mas agora eu não esperava a Tia May, não esperava que iam deixar o Peter sozinho nesse filme, mas realmente eles tiveram feito, né?
eles fizeram da Tia May o que nos outros foi com o Tio Ben, né? E foi mais uma referência ao game, porque no game a Tia May também morre, né? Sim. Então, eles fizeram várias referências ao game, mas talvez tenha sido a mais diferentona, né? Mas foi exatamente também um alicerce para mostrar que a partir dali o Peter vai atuar por ele, né? Com ele, enfim. E era difícil de ver esse Peter Parker sem as alas, né? Sem as amarras de personagens da família, né? Personagens que fizeram ele famoso, né? Como os Vingadores e tudo mais. Então acho que essa foi a sacada legal do filme teve e que mais pra frente vai ser explorada, né? Inclusive a tal cena lá do que apontam as armas pro Rap foi logo na sequência, né? Ele chega a ver ali aquela, mas era a polícia e tal, ele levou ele preso, mas ele chegou a ver a morte ali da Tia May, né? Sim. Mas foi agora... bem triste a cena, né? Aparece depois uma trilha sonora excelente, inclusive do Michael Giacchino, do Peter, né? Olhando pra tela e vendo o Joe Jonah Jameson, né? Como sempre fazendo aquele escândalo dele, dizendo que mais uma pessoa que tocou o Homem-Aranha que acabou morrendo, né? E que foi ruim porque apareceu bem pouco de Jonah Jameson nesse filme, né? Sim, eu esperava ele bem mais presente na trama e ele basicamente aparece só pra fazer aquelas cenas em sessões dele falando e essa cena que ele, de fato, ele presenciou, né? Ele tava ali perto do prédio, então foi bem pouco realmente em relação... E aliás, outra ideia bacana, né? Essa versão do Daily Bugle, ela é feita de casa, né? Fazendo uma referência ao atual momento, né, do planeta Terra, né? Que as pessoas estão fazendo tudo de casa e eles fazem essa menção, que foi bem bacana também terem colocado até porque esse filme foi todo filmado após a pandemia, né? Terem colocado essa ceninha dele fazendo o programa dele de casa. Foi bem interessante isso. Sim, inclusive eu esperava uma referência, sei lá, do Peter do Tobey Maguire falando, tipo, até aqui esse cara perturba, alguma coisa. Mas... seria maneiro. Mas não foi, não. Até pra também acabar com as ideias de muita gente que achava que aquele ali era o da outra realidade que havia fugido. Não, é apenas mais uma pessoa semelhante a outra realidade, como é o caso do Matt Murdock e do Rei do Crime, né? Me parece que é esse o caminho, né? Não tem relação nenhuma apesar de ser o mesmo ator, não tem relação nenhuma com aquela outra versão do filme do Tobey Maguire. Sim. Inclusive, Clarim Diário completamente diferente, né? Sim. Mas eu cheguei a ver que também é um jornal. Só que o logo é diferente, né? O logo... Não, cheguei a ver, não, tá no filme, pô. Uhum. Aparece uma versão jornal do Daily Bugle, né? E pra matar qualquer tipo de referência ao Daily Bugle dos quadrinhos e dos filmes antigos, e até o Daily Bugle do Venom, né? Que também é esse dos filmes antigos, não é o mesmo Daily Bugle, porque o logotipo é realmente aquele que eles usam pro site, né? Do .net, só que verde, né? Todo verde e tal. Então, não é o mesmo Daily Bugle, ou seja, é outra realidade aquele Daily Bugle do J. Jonah Jameson e também dos outros filmes. Sim. Mas ali na cena que aparece os dois Peter, né? A gente também esqueceu, né? O Ned realmente pode, com uma facilidade absurda, sem treinamento nenhum, usar magia, né? Coisa que o próprio Doutor Estranho demorou bastante pra... E é bom lembrar, né? Que o Doutor Estranho tem uma dificuldade nas mãos, né? Talvez por isso ele tenha demorado. O Ned com a mão boa, ele foi rapidinho lá e conseguiu. Mas aí, então, a cena é muito engraçada, né? É a avó do Ned, né? Parece que pede pro Andrew Garfield, o Homem-Aranha tirar as teias de aranha do teto. Já, né? Que você tá aí em cima. Né? Falando indiano, né? Não sei direito o que é aquela fala dela. Havaiano, não sei. A família dele, né? Do Ned. Sim. E aí a cena fica muito engraçada, aí depois aparece o outro Peter também, e aí ele curiosamente aparece sem a roupa de Homem-Aranha, né? Ou seja, não estava atuando no momento, com uma sacada genial, né? O Peter Parker não é Homem-Aranha o tempo todo, né? Às vezes ele aparece com outra roupa na rua, né? E ele entra ali no portal e não entende nada. Aliás, Vitor, eu achava que essa seria a mais difícil de colocar, porque o Andrew Garfield, ele o tempo todo, ele praticamente só fez jabá para participar desse filme, né? Ele
tava louco pra fazer mais um filme, que ele achava super errado, ele brigou com a Sony na época, que ele achava super injusto aquele filme ter sido o último dele, né? Ele conseguiu voltar e agora já tem até gente fazendo petição pra fazerem o espetacular Homem-Aranha 3 e darem continuidade a partir daqui, né? Mas o Tobey Maguire, ele ficou totalmente recluso após a trilogia do Homem-Aranha, né? Ele sumiu do cinema, não é mais um ator que faz filmes regularmente, ele faz um ou outro. Ele tá assim, bem diferente, inclusive. E ele tá bem diferente, tá bem envelhecido, né? Achei curioso isso, porque eles fizeram computação gráfica nos outros atores um pouco mais velhos do que ele, mas nele não, né? Então ele tá de fato com a aparência mais velha, né? O que eu não sei se era pra fazer sentido, porque teoricamente era pra ter sido o Peter dos últimos filmes lá, mas não, né? É como se fosse um Peter Parker do momento presente, digamos assim, né? Então. Da timeline. Tá mais os dois, coroa, inclusive. pedindo inclusive pro outro esticar lá o braço dele, a cena ridícula lá de um fazendo um alongamento no outro. O cinema também caiu de risada, enfim, foi genial então, nesse sentido, né? Mas assim, os Homem-Aranha, eu acho que eles foram puxados assim de um tempo bem mais pra frente. Tanto que o do Andrew Garfield, ele fala que ele ficou emocionalmente bem frágil, ele ficou recluso, desacreditado da vida e tal. E o do Tobey Maguire, ele fala que, né, que durante anos ele pensou numa cura, por exemplo, pro Duende Verde, pro Norman, né? Então, uma nova oportunidade que ele teve, né? Então, ou seja, eles pegaram eles assim, puxaram eles de uma realidade muito à frente do que uma maneira de aliviar alguns arcos, por exemplo, o fato de o Andrew, eu vou chamar de Andrew, você sabe que é o Homem-Aranha, mas eu vou chamar pelo nome dos atores, que eu acho que a partir de agora vai ser mais interessante pra gente saber diferenciar de qual Homem-Aranha a gente tá falando. O Andrew Garfield, o Andrew Garfield, a ordem. O Andrew Garfield, ele não conseguiu salvar a Gwen no filme dele. Então eles vão lá, colocam uma cena em que ele consegue salvar a idiota da morte certa, né? Já que o Tom Holland não conseguiu. Depois, o que eu não consegui, o Tobey Maguire, no último filme, para muitos, ele termina como um grande FDP, né? Porque o amigo dele morre, todo mundo morre. Ele foi um grande FDP naquele filme, quando ele ficou com aquela camada protetora do Venom ali. Então ele se torna um cara bem imbecil, bem pateta, né? E começa a tratar as pessoas de maneira bem fora do comum do que ele faria, né? Então ele ficou bem com a visão de FDP. Nesse filme, ele consegue ter uma reserva moral bem mais legal, bem mais interessante, para tentar salvar aqueles vilões que ele não conseguiu salvar da outra vez, né? E até sair de maneira honrosa, né? Se despedir de maneira honrosa ali e tal. Eu acho que isso aí foi bem bacana. Até porque no próprio final de Homem-Aranha 3, ele nem sequer termina com a MJ, né? A Mary Jane, né? A MJ da realidade dele, que é a ruiva da Kristen Dunst. Então, naquela versão, eles não terminam juntos. Apesar de que o filme terminar eles dançando, é meio que eles tentando recomeçar, né? Mas não dá a entender de que eles continuaram juntos. Até no próprio filme eles fazem uma referência, né? Em que ele fala que as coisas não foram bem assim, né? Como deveriam ter sido, né? Não dá a entender se eles continuaram juntos ou se eles de fato não ficaram mais juntos, né? Ele fala que eles se adaptaram, então dá a entender que sim. Ele fala isso? Sim. Eu não sei se essas coisas você tá ouvindo na dublagem, se essas coisas na versão legendada não passou por mim, mas beleza, se falou isso, tudo bem. Se eu não me engano, eu falar isso, não, sei lá, né? A gente só assistiu uma vez por enquanto, então. Sim, Inclusive, você falou da MJ, finalmente citam o nome dela, né? Porque... exatamente, ainda tem um Watson no final, né? Ainda tem um Watson. Que é a grande sacanagem, né? O detetive fala Jones Watson. Aí eu falei, na hora eu falei, nossa, eu entendi Jones, será que ele falou... E o fato, Vitor, o fato de ter tido esse Watson após o nome dela, né, que é Michelle, prova que essa personagem não existe nos quadrinhos, né? Porque havia um certo rumor de que fosse uma personagem do núcleo do Homem-Aranha, mas a partir do momento que ela fala o nome dela inteiro, já mostra que não é aquela personagem, né? Ou seja, esse personagem da Zendaya, ele foi gerado pros filmes do Homem-Aranha. Sim. Entendeu? Ele não faz parte do núcleo da Sony. Ou seja, se a Marvel Studios resolver fazer um filme dela, solo, com o logo da Marvel Studios, eles podem fazer sem amarras com a Sony, porque
apesar de no filme ela ser a namorada, a amiga do Homem-Aranha, né? Ela não existe nos quadrinhos, ou seja, ela não é um personagem da Sony. Sim. Isso me deixa, assim, eu fico pensando, será que ela é parente da Mary Jane? Será que existe uma Mary Jane nesse universo? Será que ela vai, com aquele final ali agridoce, será que a Zendaya volta nos próximos filmes? Vamos encerrar o filme, que eu acho que depois do filme a gente já pode falar da cena final e aí fazer uma ligação para isso daí que você tá falando, que faz pleno sentido. Né? A gente teve o Flash nesse filme, a gente não falou, mas enfim, não é tão relevante, né? O personagem do Flash lá é bem bobão, queria ser o amigo do Homem-Aranha e tudo mais, né? Foi o único que não ficou pé da vida, né? Quando descobriu que sim, queria ser amigo, né? do Homem-Aranha e tal. Que ele tinha uma admiração por ele, enfim, ele tem um site, tem um livro, né? Que ele lançou chamado Flashpoint. Nossa, muita... É ótima a referência, mas beleza. Então, né? E o que acontece? O filme tem a sequência final, né? Que se passa na Estátua da Liberdade com o escudo do Capitão América. Que foi uma parada que vazou há uns meses atrás, né? Porque tava rolando dentro das filmagens, enfim, a imagem, né, da Estátua da Liberdade com o escudo do Capitão América. O pessoal achou que era apenas zoação e não, de fato, está no filme, né? Foi uma ideia que aconteceu um evento, né? Para que muita gente dizendo que seria por conta do fato de Sam ter se colocado como novo Capitão América, que Nova York ia fazer um agradecimento, né, e colocaria o escudo do Capitão América nas mãos da Estátua da Liberdade, mas isso obviamente pode ser apenas um rumor, e se tiver alguma profundidade no futuro, né, quando o Sam reaparecer, vai ser referenciado, né. Mas de fato aconteceu, né? A Estátua da Liberdade com o escudo do Capitão América, que é onde acontece tudo, inclusive a cena final é em cima desse escudo, né? Já no chão e tal, enfim, a cena épica do filme, fazendo também uma referência ao primeiro grande filme da Marvel, a gente pode falar assim, que foi X-Men, e que a sequência final daquele filme dos X-Men, o filme, é exatamente na Estátua da Liberdade, né? Lá em 2000, a sequência final é outra referência, uma referência que acho que muita gente não pegou, não pescou, mas pra mim foi claro e manifesta, né? É muito óbvio que foi uma referência ao primeiro filme dos X-Men. E aliás, se tiver mesmo de fato esse Wolverine que o pessoal tá falando, aí é mais ainda, né? Então, né? Inclusive você falou aí de referências, né? A parte ali que eles falam o Peter fala, eu não quero me gabar, mas eu sou parte dos Vingadores. Isso. E tipo, eles falam assim, quem é Vingador? Nossa, que legal, o que é isso? É uma banda. É maneiro, né, Vitor, porque é uma maneira de deixar claro que o Homem-Aranha do Tom Holland, ele tem uma coisa que nenhum dos outros teve, que foi fazer parte de um universo integrado. Ele não abriu esse universo, ele chegou no meio né? Já estava tudo muito consolidado e colocaram um personagem ali dentro, né? Isso faz pleno sentido para quem critica a construção de caráter do personagem no MCU, né? Diferente desses outros dois, ele tinha o background dos Vingadores, né? E do próprio Capitão América, que obviamente na realidade desses outros dois não existe, tanto é que ele nem sabe do que se trata, aquele escudo, né? Ele deve ter boiado totalmente, né? Ou seja, na realidade deles, o único herói teoricamente que existe é eles, né? Mas é aí que eu te falo. Tem uma referência ao Doutor Estranho no Homem-Aranha 2, mas não vamos levar isso a sério. Não vamos levar isso a sério. Foi só uma piada, foi só uma piada. Tem sim. Inclusive o Sam Cara, eles podiam ter usado isso nesse filme, inclusive, né? Se tivesse algum fundamento. Faria todo sentido, pô. Na minha realidade também tem um maluco que se veste de mago, mas ninguém acredita nele de repente fazer uma parada assim. Ou o Peter só não conhece quem é Doutor Estranho, né? Mas Até porque a gente vai ter variante do Doutor Estranho no próximo filme, né? Não sei se você reparou na cena pós-créditos, né? Sim. Mas vamos terminar o filme aqui primeiro. Vamos terminar o filme primeiro, vai. Então, né? Mas é isso, né? Dando a entender que na realidade deles, eles são os únicos heróis, né? Exatamente. Há o momento lá da luta e tal. No final das contas, eles acabam curando. Tem aquele sustinho, né? Que o Tobey Maguire, é esfaqueado por trás. O pessoal do cinema ficou desesperado. Na hora, eu já pensei. Tu teimoso falando
Não, eu falando pra tu, cara, tenho quase certeza que um aranha vai morrer e vai ser o do Tobey Maguire. Ele voltou igual Harrison Ford, tipo, só aceitou voltar porque iam matar ele. Eu já tava falando, acertei, ó. Mas ele sabe que ele não ia voltar mesmo, independente disso, então nem faria tanto sentido. Pelo menos eu acho que não, né? Nem faria tanto sentido matar ele, né? Até porque ele pertencia a outra realidade, ele seria varrido de lá como foi no final. Aparentemente bem, né? Ele tá de pé e tal, e já falou que já tinha se esfaqueado. Essa eu não peguei. Ele disse que foi esfaqueado em outra oportunidade. Foi em algum filme isso? Se eu não me engano, ele não foi esfaqueado pelo Harry? Não, ele não chega a ser esfaqueado, né? Quando ele vai esfaquear, Não, mas pelo Harry como... Ele volta atrás. Mas não chega a ser um esfaqueamento. Na verdade, é uma daqueles pomos de ouro lá do Harry Potter que mudaram de realidade, ficaram afiados, que bate nele, né? E dá uma rasgadinha aqui no... Eu acho que não é isso. Creio eu que não tenha sido isso, né? Bem, de qualquer jeito a carreira dele de Homem-Aranha continuou, né? Então... sim. Enfim. E pode ter sido alguma coisa off-screen. Perfeito, pode ter sido mesmo. Mas se fosse uma referência, acho que seria mais interessante, né? Se tivesse de fato acontecido. No filme. Inclusive, o cinema, tipo, ficou horrorizado, né? Quando ele foi esfaqueado. No cinema todo mundo ficou desesperado. Falou, mas eu não acredito. Mas aí depois mostra que foi só um clickbait ali, o pessoal ficar preocupado, ele tava bem e tal. Gente, e o Homem-Aranha consegue no final, ao invés de matar o Duende Verde, curar ele e todos os outros, né? Inclusive voltam ali a ter sua versão humana, né? O Dr. Connors, né? Sem o braço, e o Flint, né? Que é o Homem-Areia, que também volta, né? E que era o desejo dele, né? Pra poder voltar a abraçar a filha e tal, que ele fala. O Peter lá. Gente, será que eu tô alucinando? Será que eu tô morrendo? Porque eu tô vendo almas. Boa. Mas a outra coisa agora que você falou da cura do Norman, inclusive eles são enviados de volta para a realidade deles por causa do sacrifício do Peter do Tom Holland, né, ali. Isso quebra outra teoria, né? Porque a gente estava achando que o Norman o Duende Verde ia ficar naquela realidade, né? E isso daria início aos Vingadores Sombrios, né? Mas, porra, como é que vai ter Vingadores Sombrios sem a Norma? Não, Seria bem então, curioso se a versão Norma desse MCU, mesmo que seja outra pessoa, totalmente diferente, não tenha Oscorp, não tenha nada, seja o Dafoe de novo, né? Eu acho que seria um prêmio pro fã, porque o pessoal vai querer mais, porque ficou muito bom esse retorno. Já era bom antes, ficou, se não tão bom quanto, melhor até nesse retorno dele, né? Apesar de que hoje ele tá mais atrelado com a DC, né? Que ele faz parte do núcleo do Aquaman, né? Tá no filme do Aquaman 2 e tal. Não sei como seria um plano pra trazer ele pros dois, né? Geralmente o cara ou faz um ou faz outro. Mas acho que seria muito legal. Mas assim, se fosse o plano ali eu acho que caiu já a teoria do Vingadores Sombrios, cara. Mas tá mais pra Thunderbolts mesmo, né? Porque é muito parecido, né? Agora eu acho que... Eu preferia Vingadores Sombrios, mas agora eu gostaria de ver... Mas Thunderbolts tem mais a ver com o MCU, porque é todo aquele esquema lá da Val, né? Eu acho que tá mais atrelado pra ser isso mesmo. Eu acho que ainda vão misturar os dois, mas vai pode ficar ser, com Thunderbolts. Pode ser, mas a princípio, pelo menos, é essa pegada aí. Não. Sim. Mas assim, no final do filme ali é o sacrifício do Peter, né? Que ele pede pra apagar, vai finalmente completar o feitiço, todo mundo esquece. Que era a única maneira, né, de fechar aquele bloco de realidade, era fazendo todo mundo esquecer né? que, aliás, não só esquecer que o Peter Parker é o Homem-Aranha, mas esquecer que o Peter Parker é o Peter Parker, né? Talvez fosse a única solução provável ali pra resolver o problema. Mas isso que não ficou tão bem explicado assim, porque, cara, o pessoal esqueceu do Peter, que o Peter era o Homem-Aranha e tal, mas como que, assim, eles ainda lembram que o Homem-Aranha, de tudo que o Homem-Aranha fez, existe, que o Homem-Aranha existe. Mas ficou meio confuso, né, Vitor?
Porque ao mesmo tempo que eles deram a impressão de que o Homem-Aranha ele existia na realidade deles, é como se apagasse tudo, de todos os registros de que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E é aquela coisa que brincou que é a memória das pessoas, mas não é só a memória das pessoas que é deletada, né? Tem também os arquivos, os jornais, os vídeos filmados de que o Peter Parker é o Homem-Aranha, enfim, de que o Peter Parker sequer existe, né? Ou seja, celebração de aniversário, confraternização dos amigos, tudo isso foi embora. E é exatamente por isso que eu digo, é muito difícil você estabelecer esse tipo de coisa, porque obviamente vai deixar buraco. As pessoas vão pensar, e aí? É igual o negócio de quem voltou do estalar de dedos e tava no avião, por exemplo. Morreu, né? Caiu lá do céu e bateu no chão. Então, é o tipo de coisa que as pessoas que produzem, que escrevem, dificilmente vão querer explicar. Mas, enfim, o universo Marvel, apesar de grandes filmes como esse, sempre tem esses buracos, né? Inclusive, depois com o Peter indo lá visitar o túmulo da Tia May, tipo, o Rap não faz ideia de que ele era sobrinho dela. Porra. Nunca existiu, cara, achei... Como eles se conheceram, né? Então. Como ele conheceu a Tia May sem ter conhecido o Peter antes, cara? Não faz sentido. Sim. É o tipo de coisa, né, que não estraga a nossa experiência, né? O filme é ótimo e ele vai continuar sendo, né? Mas fica a discussão, né? Porque não faz sentido. O feitiço não faz sentido. Por mais que eu ache que esse feitiço não vai ser duradouro, assim, pelo menos para as pessoas próximas do Peter. Porque... ele ainda dá a ideia de que ele vai tentar falar, se apresentar, né, como virar amigo, né, tanto da MJ quanto do Ned, mas ele meio que desiste, né, porque ele fica com receio de eles voltarem a se gostar e aquela coisa toda e eles continuarem em perigo, que é sempre aquela amálgama do Homem-Aranha, né, evitar que a pessoa que ele ama, as pessoas que ele ama entrem em perigo, porque nos 3 primeiros filmes, né, ele tentava sempre afastar a Mary Jane das histórias. Na versão do Andrew Garfield, a Gwen acabou se envolvendo, né, acabou morrendo por conta disso. Nessa versão ele perdeu a Tia May, né, então fica aquela coisa, né, parece que ele tem um glimpse ali de memória, tipo, eu não vou fazer isso, eu vou continuar afastado deles. Mas óbvio, assim, eu não acho que a Zendaya esteja fora, né, do próximo filme. Então eu acho que eles vão dar um jeito de fazer, se ele se não relembrar, será que... pelo menos, né, fazer ela se reapaixonar, né? Não sei, será que não vão trazer uma Mary Jane, parente dela? Ou isso. Gwen Stacy? Tem gente falando aí que tem uma cena no final de que ele se cadastra na faculdade e tal, né? E ele vira um aluno de faculdade, que aparecem alguns documentos na mesa que seriam um documento de uma possível Gwen. Mas isso aí é só rumor. É só rumor. O pessoal tá tirando isso do nada, né? Pode ser que seja só um rumor mesmo. Isso aí você vai ter que esperar nos próximos filmes pra saber. Sim. Mas foi bom o final, né? A roupa ficou bem legal, aquela roupa aquele azul metálico ali, ficou legal. Sim, que ele mesmo fez, né? Se a gente tivesse visto de repente com mais detalhes, talvez pudesse ser a minha favorita do Homem-Aranha até aqui. Mas como tava bem escuro, né? A cena, aquela coisa de Natal de neve, não deu pra ver direito. Mas um final bem agridoce, né? Porque, pô, Peter sozinho no mundo agora, né? Sim. Absolutamente sozinho, assim, sem Tia May, não pra sempre, né, Vic? A gente sabe que sim, as coisas não são definitivas, né? Mas... bem, acho que isso do filme foi isso, né? Vamos fazer um vídeo separado sobre os pós-créditos, então? Melhor, porque eu tenho coisa pra falar. Eu sei que você não viu Venom 2, acho que ninguém viu Venom 2. Mas ter colocado o Venom no meio dessa história, achei um pouco... Eu queria que colocasse, mas... do jeito que colocou, eu não gostei, não. E claro, o trailer, né, do Doutor Estranho 2, né? Sim. Isso não é um trailer, é um teaser, né? Não tem o título do filme, mas mostra que o Doutor Estranho vai voltar. Mas isso a gente fala no próximo vídeo. Sim. Então de boa. Vamos ficando por aqui, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo aí, curtam, compartilhem, deem seu feedback aí. Se inscrevam, por favor, se inscrevam. Dá uma olhada nos nossos outros canais, né? O Carpa Mágica e o Futebol Ilimitado. Vai passar o print aí, como sempre. Compartilha que esse foi um vidão, hein? Vale a pena. Então. Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Provavelmente falando dos pós-créditos. Valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu.